Buenos dias! Hoje estou falando aqui da terra de Los Hermanos, aqui na Argentina, Buenos Aires. E hoje vamos entrar no capítulo 23 do livro de Mateus. Hoje é o dia 53 do projeto Bíblia para Iniciantes e Jesus, nesse capítulo inteiro, ele condena os escribas, os fariseus, condena os hipócritas, que sabiam da lei, que ensinavam a lei, mas não praticavam. Então, o capítulo inteiro são 39 versículos condenando, censurando os escribas e os fariseus. E eu estou dividindo aqui em dois, tá? Hoje a gente vai falar do versículo 1 ao versículo 22 e amanhã do versículo 23 ao versículo 39. Então vamos lá. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Bom, vamos parar aqui. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, ou seja, o que eles falavam da boca para fora, eles sabiam do que eles falavam, eles tinham conhecimento. Porém, eles não faziam. Eles dizem e não fazem. E eles colocam pesos, né? Eles colocam mais peso ainda as regras. Então, tudo quanto eles falavam era verdade. Era vinha da palavra, vinha, né, da interpretação da lei, só que eles colocavam ainda mais peso, ainda mais rigor e faziam tudo para serem vistos pelos homens e não para Deus. Ou seja, o coração deles estava no exterior. Eles alargavam os filactérios. O que eram filactérios? Eram caixinhas de couro que continham as escrituras. E elas eram usadas por homens judeus durante o momento da oração, nos braços ou na testa. E, e eles alargavam esses filactérios para parecerem mais bonitos por fora. E as franjas das roupas, para que eles ficassem mais bonitos por fora. E continua aqui: eles amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles gostam de serem vistos, de serem honrados. Eles gostam das saudações nas praças e os serem chamados de mestres. Aquela pessoa que já se apresenta já dizendo o próprio título antes. Ah, eu sou fulano de tal, né? Fala primeiro o título, depois fala o seu nome. Eles gostam de serem exaltados pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos seus irmãos. Sois irmãos, todos vós sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Ele estava falando dele mesmo. Mas o maior dentre vós seja aquele que serve. O maior dentre vós será o vosso servo. Então ele está falando exatamente de se colocar
numa posição de servir e não julgar, de servir e não apontar, de servir e não mandar. E aqueles fariseus, aqueles escribas, eles estavam fazendo isso. Gente, Jesus vem com um discurso muito duro, um discurso muito forte em cima dos fariseus, muito forte. Mas vocês vão entender que o coração dele era de perdoar, era de curar, era de salvar. Vocês vão ver isso. E aí ele continua: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Está falando aqui de humildade. Humildade. Quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. Gente, é muito tênue essa questão de autoestima, de, de você estar bem consigo mesmo e não se exaltar. E não se exaltar. Saber que Deus é todo-poderoso, que você muitas vezes está ali. É a história do jumentinho, quando Jesus entrou em Jerusalém e ele estava sobre o jumentinho, aquele jumentinho que foi profetizado lá em Isaías. E quando ele entrou, todo mundo aplaudindo e aplaudindo. E quando Jesus saiu do jumentinho e foi para sua cruz, ele já não tinha mais as palmas. Sem Jesus, sem Jesus não vale a pena. Sem Jesus, as palmas se vão. Então, é importante entender que somos pequenos. Eu estava no avião vendo um documentário sobre o cosmos. Como nós somos pequenos. Como nós somos pequenos. Existem bilhões, bilhões de galáxias. A galáxia, a Via Láctea é gigantesca. E nós somos pequeninos, um ponto pequenino na Via Láctea. Na Via Láctea. E a Via Láctea é um ponto minúsculo no universo. Nós somos pequenos, pequenos, pequenos. Quem nos faz grande é Deus. É Deus. Sem Deus não estaríamos aqui, sem Deus não estaríamos vivos. Então é importante se humilhar diante de Deus, é importante ser humilde, é importante reconhecer esse Deus de coração, de coração. E cuidado, cuidado, porque é muito tênue. Começamos a ter sabedoria, começamos a ter o conhecimento como esses fariseus. E o cuidado que devemos ter diariamente é nos prostrar. Por isso que eu acho importante a oração ajoelhado sozinho, você sozinho no seu quarto. Jesus fala como orar, como se deve orar. No seu quarto, sozinho, de joelhos, sem ninguém vendo, sem ninguém vendo. E aí Jesus continua com as advertências aos escribas e fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Então, eles se alargavam tanto, eles cresciam tanto diante dos homens, que até fechavam a porta para eles entrarem no reino dos céus. Eles ensinavam de uma forma errada. Eles eram uma referência errada a ser seguida. Então, isso acabava duplicando nas pessoas. Como eles ensinavam assim, as pessoas acabavam
também por, por referência, por modelo, agindo como eles também. Achavam que era certo. Se eles estão ali nessa posição, se eles são realmente os conhecedores, mas alguns ainda com coração humilde, conseguiam realmente fazer aquilo que estava nas escrituras de coração, mas na grande maioria não. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorai as casas das viúvas. O que ele quer dizer com isso? Os fariseus, eles iam para fazer as orações nas casas das viúvas e muitas vezes eles cobravam uma oferta, cobravam e eles faziam sangrar aquelas viúvas e tiravam delas. E para justificar isso, faziam longas orações. Sofrereis juízo muito mais severo, Jesus está falando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é um prosélito? É uma pessoa que se converte a uma religião. E ali eles convertiam alguém a uma religião, e naquela conversão, a pessoa já nascia contaminada. Então, 2 vezes mais, porque a pessoa já nascia contaminada. Ai de vós, guias de cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Porém, quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que o jurou. E eles sempre olhando para o material e não para o espiritual. Então eles diziam que o ouro era maior do que o santuário. Eles diziam que a oferta era maior do que o altar. Mas Jesus está dizendo: não, cegos, cegos. Qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então, o altar, a, a, o santuário, isso quer dizer o que? É o interior, quer dizer que aquilo que está lá, na verdade, é o material, mas o que importa é o espiritual. E eles olhavam para o material, eles olhavam para o exterior. E aí eu faço uma pergunta para mim, para você: como tem sido o nosso interior? Como está o nosso coração? Como tem sido a nossa atitude diante de Deus, diante dos homens? É uma atitude de se exaltar? É uma atitude de aparecer? Ou é uma atitude de servir? Não que aparecer seja errado. Jesus apareceu. Jesus falava de si com autoridade, mas ele falava e fazia e ele servia como ninguém. Ele servia e quando ele curava, ele ainda falava para a pessoa: olha, vá e não peques mais. Não precisa contar para ninguém, vá e não peques mais. Como está a nossa atitude? Como está o nosso coração? Jesus, Deus, olha para o nosso coração. Então, que essa pergunta
fique dentro de mim e de você, sabendo que somos pequeninos no cosmos, somos pequeninos diante dessa grandiosidade que Deus criou, que é o universo, gigante, maravilhoso, realmente grandioso aquilo que Deus tem preparado para nós. Agora é importante que nesse tempo que estamos aqui na Terra, nós tenhamos esse cuidado de não nos exaltar, de não nos acharmos mais do que os outros. Que nós possamos ter uma atitude de servir. O maior dentre vós será o vosso servo. Jesus foi o maior deles, o maior de todos, aquele que veio servir, aquele que veio ser exemplo. Jesus falava: vem e me segue, vem e veja o que eu faço. O que eu falo é importante? Sim. O que eu faço é mais importante ainda do que o que eu falo. Amém? Que seja assim a minha vida, que seja assim a sua vida. Um beijo no coração e que você tenha uma vida coerente, uma vida digna, uma vida com atitudes. Amém? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.